bem, agora voltando então, nós tínhamos falado que a gente vai falar em Ageu, e é o que faremos de fato, vamos falar em Ageu, e hoje vai ser a última vez que vamos falar em Ageu, tá certo? Nunca mais vamos falar em Ageu, pelo menos não esse mês, espero, né? Mas precisamos ainda falar uma última coisa em Ageu, e eu quero terminar então esse texto com vocês, tá bom? Ageu, nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 10, e depois a gente vai ler do 15 até o 23, tá bom? Nós vamos ler o profeta Ageu, capítulo 2, verso 10, e depois a gente vai ler do 15 até o 23, ok? Então vamos lá, Ageu capítulo 2, versículo 10 primeiro. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo, e eu li esse texto, porque eu preciso dessa informação para a nossa mensagem de hoje, que é o 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario. Esse é o nosso tema. Então vamos ler também do 15 ao 23, e agora a gente vai falar desse dia. Diz assim, 2:15 em diante. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces no templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira, não têm dado os seus frutos? Mas de hoje em diante eu os abençoarei, ou eu abençoarei a vocês. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomarei vocês, Zorobabel, filho de Salatiel, você, meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Querido Deus, continua falando conosco, Senhor. Tem sido maravilhoso estar na tua presença até este momento. Mas a nossa alma tem uma fome insaciável do Senhor. Nós queremos ainda mais. Queremos que o Senhor continue sendo muito poderoso em nossos corações e que a tua palavra, Senhor Deus, realmente preencha as nossas vidas. Como um dia há de preencher este mundo, diz o profeta, assim como as águas cobrem todo o mar. Nosso coração já está coberto pela tua palavra e nós ainda queremos mais. Queremos nos afogar na palavra porque ela é, de fato, a nossa vida. Que seja assim para a tua honra e glória, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. As profecias de Ageu, elas são bem datadas, né? O profeta Ageu é bem pequenininho, você deve estar aberto aí no profeta Ageu. Se tiver no celular vai ser difícil você reparar, o que não é nenhum problema, não é? O celular é um jeito bacana de ler a Bíblia. Eu fiz uma proposta de ler a Bíblia no celular, mas eu não aguentei. Eu comecei, mas eu senti falta do papel, e aí voltei para o papel, e essa ideia eu abandonei. Depois eu tive um propósito de ouvir a Bíblia inteira, mas também abandonei. Eu comecei a ouvir, falei, eu vou ouvir a Bíblia toda, mas chegou a hora que eu senti falta de ler, né? Então também desisti desse projeto e fico lendo ainda a palavra no papel mesmo, mas é uma bênção. O celular,
ouvir a palavra, o que quer que seja, a palavra ela é maravilhosa em todo o sentido. E se você está aberto aí no profeta Ageu, você deve ter reparado que ele é um profeta bem pequeno, ele escreveu poucas palavras, são apenas 2 capítulos, não são muitos versículos. Na minha Bíblia, por exemplo, na minha versão, na diagramação, na mesma folha, né, na abertura, dá para ver o livro inteiro. Tem alguns que tem que virar a página para ver o livro na outra página, mas pode ver que uma folha dos 2 lados é suficiente para a gente ler esse livro, que é bem pequeno. Apesar de ser pequeno, ele é muito profundo e ele tem 3 profecias, que são muito marcadas e são muito bem datadas. A primeira profecia, ela foi entregue no 6º mês, no primeiro dia do 6º mês, e está no capítulo 1, verso 1. Diz assim: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por intermédio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel. Então observe aí que está bem datado. A palavra veio no 2º mês, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Ok? Ficamos aí com o 6º mês, primeiro dia do mês. Essa foi a primeira profecia. A segunda profecia, ela foi entregue no 7º mês, no 21º dia do mês. Está no capítulo 2, verso 1, a segunda profecia, portanto, no 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. E eu fiz a conta para saber quanto tempo levou entre a primeira e a segunda profecia, e descobri que entre as duas levaram exatamente 51 dias. Ele fez a primeira profecia, 51 dias depois veio a segunda profecia. A terceira profecia, ela acontece no capítulo 2, versículo 10. A segunda profecia teve somente 9 versículos. A primeira tem apenas 15 versículos. E agora vem a terceira. A terceira começa em 2:10. Ela foi entregue no 24º dia do mês 9. No 20º, diz o verso 10, nós já o lemos, vamos ler de novo. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo, e aí vem então a profecia, e eu fiz a conta aqui dessa profecia, ela chega 63 dias depois da segunda profecia, e 114 dias depois da primeira profecia. Eu acho que vocês devem estar meio, né? Você deve estar um pouco atrapalhado aí na cabeça de vocês, e talvez se perguntando, mas né, é bem bacana isso, mas parece coisa que o pastor devia reservar isso para o seu estudo, pessoal. Não sei se pregar sobre isso é uma coisa, né? Essa questão de datas. Primeiro, eu acho isso muito legal demais, e eu gosto muito disso. E eu perco muito tempo, né? Gasto muito tempo com esse tipo de coisa na palavra, porque é algo que realmente me apaixona muito. Mas há um sentido, sim, nisso, na questão da datação das profecias de Ageu. A datação das profecias é um espetáculo à parte da profecia de Ageu. A preocupação de Ageu com as datas é importante por causa da última profecia. Na verdade, eu posso dizer que Ageu datou as suas profecias por causa da última. A última profecia, ela tem um sentido rigoroso. Ela vem exatamente numa data em que precisa ser comparada com as datas anteriores. É como se Ageu estivesse dizendo assim: eu vou marcar as datas para que vocês guardem essas datas e vocês possam então fazer uma espécie de um balanço, tá certo? Uma espécie de vamos dizer, uma estatística, se pode dizer assim. Uma ideia gráfica do que aconteceu na primeira profecia, o que aconteceu na segunda e o que aconteceu na terceira. Então a data é importante para vocês lembrarem o que aconteceu. Lembra daquele mês? Então vamos fazer uma ordem do que aconteceu naquele mês. Vamos registrar. E aí você registra a primeira, registra a segunda e registra a terceira. Para Ageu, é importante, portanto, colocar essas profecias por causa das promessas que ele dá, e essas datas são importantes para essas promessas. Essa última profecia, ela foi entregue, diz o texto, no dia 24 do mês 9. O mês 9 não é o mês de setembro.
Tá certo? Até porque setembro seria o mês 7. Não sei quem inventou a história do mês 7, né? O mês de setembro é o mês, na verdade, o mês de setembro é o mês nono para a gente, né? Não é o mês nono, não é o mês nono hebraico, tá certo? Essa profecia que foi entregue no mês nono, ela foi entregue no dia 24 de dezembro. O mês nono, para os judeus, é o mês de dezembro. Foi entregue, portanto, em 24 de dezembro. Nesse dia, especificamente, Deus lhe enviou 2 profecias. Vejam que foi a terceira vez que Deus se manifestou a Ageu. E nesse dia, especificamente, Ageu ele fez 2 profecias. A primeira foi para os sacerdotes. Capítulo 2, verso 10, ele diz: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão. Então, a profecia foi especificamente para os sacerdotes. E parecia que estava tudo certo. O dia 24 de dezembro terminou com essa profecia, talvez no período da manhã. Ageu foi lá, falou com os sacerdotes, e ele poderia ir para casa, assistir televisão, sei lá, né? De concluir o seu dia e achar que já tinha terminado. Mas naquele mesmo dia veio uma segunda profecia. Por acaso, a última profecia, ela veio dividida em 2. No mesmo dia, 24 de dezembro, Ageu tem uma segunda profecia. E a segunda profecia, então, acontece em 2:20. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês. E eu acho incrível como Joel tem preocupação com data, né? Ageu, desculpa, né? Como Ageu tem essa preocupação com data. No mesmo dia, portanto, vem a segunda profecia. No 24º dia do mês, veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Ageu. De acordo com essa profecia, o dia 24 de dezembro, ele seria uma espécie de marco na vida do povo. Ageu queria que esse dia fosse bem marcado, porque ele seria um marco. Então ele diz: guardem esse dia, porque esse dia ele é o marco. Você vai calcular que antes desse dia era uma situação, e depois desse dia é uma outra situação. De acordo com o profeta Ageu, então, ele diz, capítulo 2, verso 15: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Isso ele falou no capítulo 2, versículo 15. E qual é o dia que é para considerar? É o dia 24 de dezembro. Considere o que aconteceu desde o dia 24 de dezembro. Deus está desafiando o povo, então, a pensar naquele dia. Vejam, é esse dia que vocês devem considerar, o dia 24 de dezembro. E também ele diz: considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante. O que aconteceu em 24 de dezembro? O que aconteceu? Eu sei que Ageu entregou a profecia de fato, ele realmente trouxe uma profecia, mas a terceira profecia foi, em algum sentido, diferente das 2 outras. Na terceira profecia tinha acontecido uma coisa que Ageu tinha solicitado da parte de Deus nas 2 primeiras profecias. Nas 2 primeiras profecias, Ageu tinha falado para o povo lançar os alicerces da casa do Senhor, para voltar à obra do Senhor. A gente tem falado sobre isso nos últimos domingos. Para que o povo parasse de cuidar das suas casas, eles estavam colocando painéis nas paredes das casas, e Ageu diz: para de cuidar da casa de vocês e vem cuidar da casa do Senhor. E por acaso, o dia que eles lançaram os fundamentos da casa do Senhor, ou o dia que marcou, digamos assim, né? Foi o dia marcado em que eles realmente lançaram a obra do Senhor, foram no templo e efetivamente começaram a trabalhar na obra do Senhor, foi exatamente o dia 24 de dezembro. Foi esse o dia. Então, as 2 primeiras profecias, elas pedem para que o povo retorne à obra do Senhor em suas vidas, e o dia 24 do Senhor foi o 24 de dezembro, foi efetivamente o dia em que eles cumpriram esse pedido de Deus, né? Essa ordem que veio da parte de Deus, ela foi cumprida no dia 24 de dezembro. E nesse mesmo dia, Ageu
recebe uma profecia da parte de Deus e ele vai agora, então, falar para o povo. Claro que ele não vai mais pedir para o povo para retomar a obra de Deus, porque eles estão retomando nesse dia, como ele tinha feito nas duas primeiras profecias. Ageu, então, ele responde, o que aconteceu no dia 24 de dezembro? Ageu responde com duas expressões. Primeira, o povo colocou a pedra no templo do Senhor, no versículo 15, isso aconteceu em 24 de dezembro, o versículo 15 diz: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, no dia 24 do Senhor, eles começaram a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando fala coloca pedra sobre pedra, eu tenho a impressão que é uma questão de levantar a parede, né? Não é assim que vocês pensam? Eu imaginei que eles estão levantando a parede, foi o que eu pensei. Mas, de qualquer modo, no versículo 19, ele diz: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm dado os seus frutos. No versículo 18. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º do 9º mês, ou seja, 24 de dezembro, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte. É interessante que agora aqui não é mais pedra sobre pedra, é os alicerces que estão sendo lançados. Eu fiquei meio na dúvida, mas Senhor, e eu gosto de parar nessa hora e perguntar para Deus, porque às vezes essas contradições elas guardam grandes preciosidades na palavra de Deus. Eles estão levantando parede ou estão colocando o alicerce? Porque me parece que são coisas diferentes. Embora que vamos admitir, quem já construiu parede, sabe que no alicerce você já levanta uma parede, né? No alicerce tem uma parede de fato. Talvez eles estão colocando pedra sobre pedra no alicerce. Então, você imagina a figura, eles devem ter feito o buraco do alicerce e estão colocando pedras no alicerce. Talvez seja isso. Porque um texto fala que eles estão lançando o alicerce e o outro texto diz que eles estão lançando sobre pedra. Pedra sobre pedra. Não é tão importante isso, o que é importante é que eles estão fazendo a obra do Senhor. E eles estão fazendo isso no dia 24 de dezembro, o dia em que essa obra começou, o dia em que ela iniciou. Bem, capítulo 2, versículo 18, ele sugere, então, que o povo começou a obra de Deus no dia 24 de dezembro. Agora, é interessante que os capítulos anteriores sugerem que a obra de Deus já tinha começado antes do dia 24 de setembro, né? Que é 1,14, que diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo, e eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor. Veja que eles estão aqui ainda na primeira profecia. E na primeira profecia eles já tinham começado. E eu achei confusa essa história. Mas espera aí, se eles começaram em 24 de dezembro, por que então em setembro já tinha uma obra? E aí eu comecei, eu fiquei me questionando diante de Deus, por que tem essa contradição no texto? A obra começou antes, começou no dia 24 de dezembro, o que esse texto está querendo dizer com isso? Bem, eu tenho 3 explicações para essa questão das datas e da construção do templo. A primeira delas é que talvez essas primeiras etapas, elas tenham servido como um planejamento. E o templo só começou no dia 24 de dezembro. Pode ser? Então imagina, por exemplo, que o povo começou a planejar. Não é que retoma a obra de Deus. Mas para retomar a obra de Deus, precisa planejar primeiro. A gente fala de construção aqui na nossa igreja, mas ninguém vai construir amanhã. Ninguém vai chamar uma construtora, vamos fazer buraco. Para fazer o primeiro buraco vai levar muito tempo ainda. Tem todo um planejamento, tem uma obra, tem um cálculo primeiro, tem os engenheiros precisam fazer um desenho. Então a minha primeira ideia foi de que nas profecias anteriores, o povo tenha primeiro feito o planejamento, chamado os engenheiros, tenham feito uma espécie de orçamento e fizeram essa parte inicial, e o dia 24 de dezembro foi o dia em que a obra começou efetivamente. Será que foi isso? Foi a minha primeira tentativa para entender essa questão. Uma segunda alternativa é de que talvez o templo já estivesse sendo construído normalmente.
E o dia 24 de dezembro foi só uma referência. Digamos que eles já tinham começado antes, desde a primeira profecia, de repente eles já começaram a obra, e Deus só está usando o dia 24 de dezembro como uma referência, né? Não teria, ele é só um sentido espiritual, digamos assim, né? Não que o dia 24 fosse o dia da inauguração, né, da obra em si, mas o povo já vinha construindo. Será? O dia 24 é só uma referência? Uma terceira alternativa é de que talvez a primeira etapa tenha sido a remoção dos escombros e a limpeza do local. Essa é a ideia que mais me agrada, porque a gente sabe que Jerusalém estava em ruínas, eles ficaram 70 anos fora de Jerusalém, e eles estavam limpando a cidade ainda. Pode ser que o lugar estivesse em ruínas e tivesse escombros, talvez tivesse que limpar o mato do lugar, talvez tivesse que cuidar das coisas, preparar, digamos assim, o lugar, o local, para que a obra iniciasse, e talvez tenha levado algum tempo para que isso acontecesse. Então, eu pessoalmente gosto mais dessa ideia, a ideia de que eles estavam limpando a região, e o dia 24 de dezembro, eles começaram efetivamente. Não sei qual das três ideias, se foi planejamento, se foi a limpeza do local. O fato é que para Ageu, o dia 24 de dezembro é muito importante. E ele fala, se vocês não guardar nenhuma data, guardem a data do dia 24 de dezembro. O dia 24 de dezembro, para Ageu, ele é muito, muito, muito sério. Ele deve ser o marco, a referência. Referência do quê? Referência de que novas bênçãos surgirão. Que bênçãos vão surgir a partir do dia 24 de dezembro? A primeira bênção que vai acontecer a partir desse dia, mesmo que o povo tivesse retomado antes, mas esse dia é o marco. Quais são as bênçãos a partir desse dia? Primeira delas, o povo vai colher o fruto daquilo que plantou. Capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, e esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Até então o povo plantava muito e colhia pouco. O povo trabalhava muito e ganhava pouco. Deus está dizendo, a partir desse dia, vocês vão ganhar exatamente aquilo que vocês estão trabalhando. Vocês vão colher o fruto daquilo que estão plantando. Isso começa em 24 de dezembro. Ok? Então essa é a primeira coisa que acontece. Segunda coisa que acontece a partir de 24 de dezembro, não haveria perda da produção para as pragas e para os acidentes naturais, no capítulo 2, versículo 17. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Antes de 24 de dezembro, haviam pragas na plantação, e essas pragas faziam com que a plantação se perdesse. Pois muito bem, Deus está dizendo, a partir de 24 de dezembro não vai mais ter praga. Não tem mais ferrugem, não tem mais bicho nas plantações, não tem mais os germes. Agora, a partir de 24 de dezembro, as plantações são sadias. Não haverá, portanto, perda da produção. Deus, ele vai ser um Deus favorável. A chuva vem no tempo certinho, e quando as plantações brotarem, os frutos serão bons, serão deliciosos, e vocês vão provar dele. Deus, ele seria favorável para com o seu povo, e o fato de Deus ser favorável iria redundar em bênçãos para a vida do povo. E uma terceira coisa aconteceria a partir do dia 24 de dezembro, e é com essa que Ageu termina o seu livro, e é a mais incrível de todas. A partir do dia 24 de dezembro, o trono da nação seria assumido pelo Messias, o filho de Davi. Deus tinha prometido um filho para Davi, que iria assumir o trono de Davi e queria ficar no trono de Davi por toda a eternidade. E Deus está dizendo, pois é, a partir de 24 de dezembro, pode contar, vão vir várias bênçãos, e entre essas bênçãos vai chegar o Messias. Eu acho que o povo não imaginava que a retomada da construção do templo ia desencadear esse tipo de coisa. Eu até entendo que as pessoas iriam ter bênçãos materiais, né? Iam ganhar e iam poder usufruir daquilo que ganha. Eu até imagino que seria bacana as plantações
ficarem boas e bonitas, mas agora o negócio é maior. Na verdade, Deus está dizendo, vai acontecer algo muito mais incrível e muito maior. A partir de 24 de dezembro, conta, é daqui para frente, o Messias virá. E quando ele vier, agora já não é mais uma questão só de plantação ou de salário. Agora é uma questão mundial. É um negócio que vai mexer com as nações. A construção do templo, ela desencadeia um processo que invade as nações. É por causa dessas ideias, por exemplo, que é muito comum, né, os pré-milenistas falarem que antes de Jesus voltar, vai haver a construção do templo de Jerusalém. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso, um dia a gente pode falar sobre esse assunto, mas é uma ideia bastante correta e tem até algum fundamento bíblico, sim, de fato, porque a reconstrução do templo, ela desencadeia uma série de eventos, e um desses eventos, inclusive, é a própria vinda do reino de Deus. Eu acho que o povo nunca imaginava isso. Não é só uma questão de parar de colocar painel na minha casa e cuidar do templo, só para ficar com o templo bonitinho. Não! O templo bonitinho é só uma parte, e é uma pequena parte do que há de acontecer. O que realmente há de acontecer, enfim, é o reino mundial de Deus. É isso o que há de acontecer. O Messias vai se assentar no trono de Davi. E no capítulo 2, versos 20 a 23, ele vai falar então das bênçãos do Messias. E aí estão lá, de uma forma gráfica, linda, a maneira como o Messias assume o trono, destrói os inimigos de Israel, e aquelas pequenas bênçãos que começariam na plantação e no salário das pessoas, elas se tornariam em bênçãos mundiais, universais. As pequenas bênçãos materiais que viriam depois do dia 24 de dezembro, elas representariam as grandes vitórias que viriam a partir daquele dia, o dia 24 de dezembro. No versículo 23, Ageu termina dizendo, naquele dia, e agora já não sei mais se ele está falando de 24 de dezembro, ou se ele está falando agora do grande dia do Senhor, porque na ideia de Ageu as duas coisas já estão juntas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel é o governador que vai dirigir a obra de construção do templo. Ele diz, você vai ser responsável por um negócio que vai mexer com o mundo inteiro. O fechamento de Ageu, portanto, ele apresenta o futuro reino messiânico e aponta para Jesus. O povo não sabia, mas a reconstrução do templo, ela desencadearia uma série de acontecimentos que iriam desembocar na vinda do próprio Jesus. O que tem a ver a reconstrução do templo com a vinda de Jesus? Bem, o fato é exatamente isso. Quando as pessoas reconstroem o templo, elas estão retomando a obra de Deus em suas vidas e ela desemboca exatamente na vinda de Cristo. É Cristo que vem. E quando Cristo vem, junto com ele vem todas as bênçãos. Bênçãos que vão invadir todo o mundo, que serão bênçãos de fato para todo o mundo. Na verdade, Jesus, ele é o fundamento e ele é o alvo e o objetivo de tudo o que acontece a partir do dia 24 de dezembro. O que aconteceu nesse dia? O povo parou de cuidar de sua própria vida e foi cuidar das coisas de Deus. O povo parou de olhar para si mesmo, para sua própria casa, e foi cuidar da casa de Deus. O povo parou de se preocupar com seu egoísmo, com sua própria vida, e foi se preocupar com os interesses de Deus. E Deus está dizendo, quando o meu povo faz isso, quando o meu povo me busca e vai fazer a minha obra, o resultado é algo que primeiro abençoa o meu povo. O primeiro abençoado é o meu povo, mas através deles o mundo inteiro é abençoado. Deus quer fazer algo muito maior do que está fazendo na minha própria vida, na sua própria vida. Ele quer abençoar muito mais gente. A gente está no ano do serviço. E eu preciso me colocar mesmo nas mãos de Deus para ser bênção na vida de muitas pessoas. Não é só uma questão de eu ser o abençoado, mas como eu posso ser um canal de bênçãos. É isso que Deus está dizendo. Vocês se preocupam com a minha obra e eu, a partir de vocês, vou transformar este mundo. O que você quer? Você quer transformar só o seu mundo ou você quer ser um canal de transformação no mundo inteiro? Fazer algo que realmente glorifica a Deus,
que realmente transforma a sua, mas também a história das pessoas que estão ao seu redor. Bênção para todo mundo, isso é algo que só Deus pode fazer. Ageu lança um desafio. Ele fala, considera o que aconteceu desde o dia 24 de dezembro. Eu acho interessante essa ênfase de Joel, na data. Eu quero que você guarde essa data. Foi a data que você decidiu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Guarda essa data. E repara no que aconteceu depois dela. Esse é o desafio. E eu quero que você coloque hoje esse desafio para a sua própria vida. Hoje não é 24 de dezembro. Mas quem sabe seja o dia em que você vai ser transformado pelo Senhor. Eu quero que você feche teu olho. E quero que você pense naquilo que você acabou de ouvir. O desafio de Ageu é, considera o dia que você olhou para a obra de Deus e disse, eu preciso me ocupar da obra de Deus.